O dia em que descobri que a minha sogra estava usando inteligência artificial para imitar a minha voz e destruir o meu casamento de 17 anos, eu estava de joelhos no chão da cozinha, com o celular dela tremendo nas minhas mãos, ouvindo a mim mesma dizer coisas que nunca, em toda a minha vida, eu teria sequer pensado em dizer. E o pior, não era uma voz parecida, era a minha voz. Era cada respiração minha, cada jeito meu de puxar o "o" no final das palavras, cada vício de linguagem que eu carrego desde criança. E foi nesse instante, com o coração batendo na garganta, que eu entendi que a mulher de cabelos brancos, que rezava o terço todos os dias na varanda, aquela mulher que eu chamava carinhosamente de mãe, estava me apunhalando pelas costas de um jeito que nem nos piores pesadelos eu conseguiria imaginar. Meu nome é Mariana, tenho 39 anos, e a minha história começou muito antes daquela cozinha. Começou em Lisboa, onde nasci e cresci, filha de pais brasileiros que emigraram para Portugal nos anos 80 atrás de uma vida melhor. Meu pai trabalhava na construção, minha mãe cuidava das casas dos outros, e dentro do nosso pequeno apartamento em Almada, a gente vivia o Brasil de um jeito quase obsessivo. Meu pai colocava Roberto Carlos no rádio aos domingos, minha mãe fazia feijoada toda primeira sexta-feira do mês, mesmo no calor europeu. E desde pequena, eu ouvia que eu era brasileira, que meu sangue era de Pernambuco, que Portugal era só o lugar onde a gente morava, mas a casa de verdade, estava do outro lado do oceano. Quando eu entrei na adolescência, a gente passou a viajar todo o verão para o Brasil. E meu Deus, era ali, naquelas viagens, que a minha alma respirava. Minhas tias em Recife me recebiam como se eu fosse uma rainha, faziam tapioca recheada com cocô e queijo coalho, bolo de rolo de goiabada, cuscuz com manteiga e leite. Eu chegava magrinha e voltava com 5 quilos a mais. E o melhor de tudo, eu me sentia em casa de um jeito que nunca me sentia em Portugal. Sabe aquela sensação de pertencimento que mora no estômago? Era exatamente aquilo. E foi nessas viagens, entre uma feijoada de domingo e uma ida à praia de Boa Viagem, que eu comecei a sonhar em casar com um brasileiro de verdade, um homem do Nordeste, daqueles homens de bigode espesso e mão calejada, daqueles que não enrolam, que olham nos olhos da mulher e dizem o que querem sem rodeios. Os meninos portugueses não me interessavam. Eu achava todos eles delicados demais, falavam de sentimentos como se estivessem lendo poesia, e eu queria um homem que me apertasse na hora certa, que me dissesse, fica quieta, mulher, daquele jeito que eu via os primos das minhas tias falando com as esposas, com um amor bruto que escondia uma ternura imensa por baixo. Meu pai sempre dizia que eu era romântica demais, que aquilo era ilusão de novela, mas eu não dava ouvidos. E a verdade é que esperei. Esperei muito, até completar 26 anos, quando conheci o Rafael no aeroporto de Lisboa. Ele estava chegando, tinha entrado com visto de turista, mas no fundo todo mundo sabia que tinha vindo tentar a vida, sem documentos, sem nada, só uma mochila preta e os olhos mais bonitos que eu já tinha visto na vida. Ele era de Feira de Santana, na Bahia, alto, moreno escuro, com uma barba que parecia desenhada. E quando ele me olhou pela primeira vez perguntando informação sobre o metrô, eu juro, o meu coração desabou dentro do peito. Foi como se o universo todo tivesse parado naquele segundo. A gente conversou, trocou número, e em 3 meses ele já estava falando em casamento. E diferente das outras meninas que demoram, que pensam, que conversam com as amigas, eu não pensei 2 vezes. Levei ele para casa, apresentei para meu pai, e meu pai, Deus abençoe a alma do meu velho, em vez de desconfiar, em vez de achar que o rapaz queria só os papéis, olhou bem nos olhos do Rafael e disse, meu filho, eu só quero que você cuide da minha menina, o resto a gente resolve. E foi assim, sem drama, sem briga, sem aquela cena clichê de pai contra namorado, que a gente casou no civil. Eu consegui regularizar a situação dele em Portugal, e começamos a vida juntos num apartamento minúsculo em Setúbal, onde eu trabalhava como recepcionista numa clínica, e ele começou como ajudante de cozinha num restaurante baiano que tinha aberto perto da praia. Os primeiros anos do nosso casamento foram, sem exagero nenhum, o capítulo mais bonito da minha existência. O Rafael não era de palavras, nunca foi. Ele nunca me disse aquele "eu te amo" gigante de novela, mas eu nunca precisei ouvir, porque ele dizia tudo com as mãos, com o jeito de me servir o café da manhã antes de sair para trabalhar,
com a maneira de passar a mão no meu cabelo enquanto eu dormia, com os bilhetinhos que ele deixava na geladeira, escritos com aquela letra torta de quem nunca foi muito de escola. E nas 2 vezes que eu entrei em trabalho de parto, primeiro com a Beatriz e depois com o Pedro, foi ele quem me deu banho, foi ele quem trançou meu cabelo no hospital, foi ele quem fez canjica e mungunzá com leite condensado para me dar força no pós-parto. E eu, meu Deus, eu me sentia a mulher mais sortuda do planeta, porque aquelas amigas minhas que viviam reclamando dos maridos ausentes, dos maridos frios, dos maridos que tinham caso, eu olhava para elas e agradecia silenciosamente por ter encontrado o meu Rafael, um homem que parecia ter sido esculpido só para mim. A gente passou 12 anos em Portugal vivendo essa rotina abençoada. Ele conseguiu a nacionalidade portuguesa, os meninos cresceram falando com sotaque luso, mas com o paladar brasileiro que eu fazia questão de manter viva dentro de casa. E tudo seguia bem até o dia em que o Rafael chegou do trabalho, sentou na ponta do sofá, esfregou as mãos no rosto daquele jeito dele de quem está prestes a falar uma coisa importante, e disse: Mari, eu não aguento mais Portugal, eu quero voltar pro Brasil, eu quero que a gente crie nossos filhos lá, eu tô vendo a Beatriz crescer e eu não reconheço os valores dela, isso aqui tá perdido, mulher. Eu olhei para ele, sinceramente, no fundo do meu peito, eu já esperava por aquela conversa, porque eu também tinha começado a estranhar coisas na minha filha. Ela com 14 anos já queria sair sozinha, já vinha com discursos que não combinavam com o que eu tinha ensinado, e o Pedro, meu pequeno, vivia grudado no celular. E eu tinha medo, um medo de mãe que mora no estômago. Então, naquele dia mesmo, eu olhei para o Rafael e disse: vamos hoje se for preciso. A gente vendeu metade do que tinha, guardou o apartamento de Setúbal alugado para garantir uma renda extra, e em menos de um ano estávamos desembarcando em Salvador, com as malas, as crianças e o coração apertado, mas cheio de esperança. E nos mudamos para a Feira de Santana, a cidade natal do Rafael, onde a gente comprou uma casa boa, ampla, com quintal grande, varanda na frente. E ali perto a gente investiu num lava-jato e numa lojinha de roupas que eu mesma comecei a tocar. Os primeiros meses foram um paraíso. Eu redescobri o Brasil dos meus sonhos, agora não como turista, mas como moradora. E o Rafael sugeriu que a dona Conceição, a mãe dele, viesse morar com a gente, porque ela morava sozinha numa casa antiga do outro lado da cidade. E eu, ingênua, romântica, apaixonada pela ideia de família grande, falei: claro, meu amor, traz a tua mãe, a casa é dela também. E ela veio. E nos primeiros tempos foi um sonho. A dona Conceição acordava antes de mim, fazia cuscuz com leite, fritava banana da terra, passava o café no coador de pano, deixava a casa cheirando a infância. Ela rezava o terço todas as tardes na varanda, era analfabeta, nunca tinha estudado, mas tinha decorado o terço inteiro de tanto ouvir na rádio católica. E eu, que sou de família mais para o lado evangélico, mas sempre respeitei toda a fé, sentava do lado dela e aprendia, escutava as histórias dela sobre o tempo da fazenda, sobre o marido que tinha morrido jovem deixando ela com 7 filhos para criar. E eu chorava ouvindo, e abraçava ela, e dizia: a senhora agora tem uma filha, Dona Conceição, pode contar comigo para tudo. E foi assim, na minha inocência completa, que eu abri as portas da minha casa, da minha vida, do meu casamento, para uma serpente que rezava de joelhos e sorria de boca cheia. Os primeiros sinais foram pequenos, tão pequenos que eu nem percebi. Primeiro foi o óleo de cocô que sumia do armário, e eu enchia de novo. Depois foi a sobremesa que eu separava para o Rafael e que ele dizia não ter comido. Então eu passei a entregar na mão dele, e ele aceitava, mas depois eu encontrava o prato intocado na cozinha. E eu pensava: ele tá sem apetite, coitado, deve ser o trabalho. E seguia em frente. Aí começaram as mensagens estranhas que ele me mandava do lava-jato, perguntando se a farinha tinha acabado, se eu tinha trocado de marca de feijão. E eu respondia: não, amor, está tudo igual. E ele insistia, e eu não entendia. E quando ele chegava em casa, parecia uma pessoa diferente. Ora estava carinhoso, ora estava emburrado, ora não me dirigia a palavra a noite inteira, dormia me dando as costas. E o Rafael, o meu Rafael, nunca tinha dormido me dando as costas em 17 anos de casamento. Jamais.
Nem quando a gente brigava, e a gente brigava muito pouco, ele sempre dormia de barriga para cima ou virado para mim. Então, quando ele começou a virar a coluna na minha direção, eu soube, com aquela certeza que só uma mulher casada de longa data tem, que alguma coisa estava muito, muito errada. Eu cheguei a pensar que era outra mulher. Sabe, aquela coisa horrível da cabeça que vem sem a gente chamar. Eu peguei o celular dele à noite, vasculhei mensagens, vasculhei galeria, vasculhei tudo. Não encontrei nada. Eu desci escondida até o lava-jato uma tarde para ver se tinha alguma funcionária bonita por lá. Nada. Só ele e 2 rapazes engraxados de macacão. E quanto mais eu procurava e não achava, mais eu enlouquecia, porque eu sentia no osso, que tinha alguma coisa cavando um buraco entre nós dois. E eu não conseguia ver o quê. As coisas escalaram quando ele começou a me responder torto. Ele que sempre falou comigo com doçura, começou a dizer: olha lá, mulher, tu é assim mesmo, falsa, 2 caras. E eu olhava para ele atônita, e perguntava: Rafael, o que eu fiz? Fala comigo, pelo amor de Deus. E ele respondia: tu sabe o que tu fez. E me deixava sozinha, chorando no quarto, sem entender absolutamente nada. E enquanto isso, do lado de fora, a dona Conceição vinha com aquele sorriso de santa, perguntando se eu queria um chá de erva doce para acalmar, passando a mão na minha cabeça, dizendo: minha filha, casamento é assim mesmo, tem fases. E eu, na minha cegueira, agradecia àquela mulher que estava me matando aos poucos. Até que num domingo o Rafael me chamou para passear no calçadão. Dirigimos em silêncio, paramos diante do mar, e ele, olhando para o horizonte, disse: Mariana, eu não tô mais te reconhecendo, eu não sei mais quem é a mulher que eu casei, ou tu te resolve ou eu acho melhor a gente terminar. E o chão se abriu debaixo dos meus pés. Eu não conseguia entender, porque eu, na minha cabeça, era a mesma mulher de sempre. Eu cuidava da casa, dos filhos, dele, da dona Conceição. Eu acordava cedo, deitava tarde, eu não tinha vida fora daquela casa. E ele me dizia que eu tinha mudado. E eu chorei tanto que a minha voz sumiu. E quando ele percebeu o desespero nos meus olhos, ele freou o carro, parou, virou para mim, e perguntou: tu jura que tu não disse aquelas coisas? E eu, sem entender, balbuciei: que coisas, Rafael, que coisas? E foi nesse momento que ele puxou o celular do bolso, abriu um áudio e apertou o play. E do alto-falante saiu a minha voz. A minha voz, gente. A minha voz cristalina dizendo coisas horríveis sobre a dona Conceição, dizendo que eu odiava ela, que eu queria que ela morresse, que eu estava só esperando ela ir embora para ser feliz, que eu botava remédio na comida dela, que eu reclamava do dinheiro que ela comia. E eu ouvia aquilo paralisada, com a boca aberta, sem conseguir respirar. E o Rafael me olhava esperando uma reação. E eu não tinha reação, porque eu sabia com cada fibra do meu corpo, que eu nunca tinha dito aquelas palavras. Mas a voz era minha, a respiração era minha, até o jeitinho de rir no meio da frase era meu. Eu pedi para ele tocar de novo, e de novo, e de novo. Eu queria entender, eu queria achar uma falha, mas não tinha. Era perfeito, era assustadoramente perfeito. E ele me olhou com aquele olhar de quem já tinha decidido tudo na cabeça. E eu, sem saber o que fazer, fiz a única coisa que me veio à mente. Eu jurei pela alma do meu pai que tinha falecido 3 anos antes, eu jurei pela vida dos meus filhos, eu jurei por tudo que era sagrado, e disse: Rafael, eu não sei o que é isso, mas não fui eu te imploro, me dá um tempo para descobrir o que está acontecendo. Ele aceitou, mas a partir daquele dia o nosso casamento virou um inferno mudo. Ele dormia no sofá, mal me olhava, e eu, do meu lado, comecei a observar tudo, observar todo mundo. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que a dona Conceição, aquela mulher analfabeta, vivia agarrada num celular novo, um celular bom, que o filho mais velho dela tinha dado. E ela passava horas naquele aparelho. E quando eu chegava perto, ela virava a tela rapidinho, e dizia: é o grupo da igreja, minha filha, tô ouvindo o terço. Aí eu comecei a desconfiar, mas desconfiar mesmo. E foi aí que o destino, ou Deus,
ou seja lá o nome que se dê a essas coincidências, me ajudou, porque ela me pediu para entrar num grupo de WhatsApp da catequese, dizendo que queria que eu participasse com ela. E me passou o celular dela para eu me cadastrar. E quando eu peguei aquele aparelho nas minhas mãos, com ela na cozinha distraída fritando bolinho de aipim, eu vi com os meus próprios olhos, um aplicativo estranho na tela inicial, um aplicativo com um ícone de microfone. E eu, com o coração na boca, abri. E quando abri, gente do céu, quando abri, eu não consegui respirar por uns 10 segundos, porque dentro daquele aplicativo estava tudo. Áudios e mais áudios da minha voz, dezenas, talvez centenas, organizados em pastinhas, com datas, com títulos. E ao lado, num cantinho da tela, a voz dela, a voz da Dona Conceição, calma, manipulando, treinando aquela máquina diabólica para dizer o que ela quisesse com o meu timbre. Eu não acreditei. Eu cheguei a beliscar minha própria perna para ver se estava acordada. Peguei o celular, transferi tudo, absolutamente tudo, para o meu próprio aparelho. Fiz capturas de tela, gravei a tela mexendo no aplicativo, baixei o mesmo app no meu celular. E quando ela voltou para a sala perguntando se eu já tinha entrado no grupo, eu sorri o sorriso mais falso da minha vida e disse: entrei sim, Dona Conceição, obrigada. Naquela noite, depois que ela foi dormir, eu sentei na cama, abri o aplicativo no meu celular, e comecei a estudar. Comecei a aprender. Eu passei a madrugada inteira pesquisando no Google, vendo tutoriais no YouTube, descobrindo que aquela tecnologia era inteligência artificial de clonagem de voz, que bastava ter alguns minutos de áudio de uma pessoa para que o programa imitasse perfeitamente. E a Dona Conceição, aquela mulher que eu jurava que mal sabia atender uma ligação, tinha aprendido a usar aquilo. E mais, ela tinha usado contra mim. Eu poderia ter ido direto ao Rafael, mas eu sabia que se eu chegasse com a história crua, ele não ia acreditar, porque para ele a mãe era santa, a mãe rezava o terço, a mãe não sabia nem mandar um emoji direito. Então eu tinha que dar a ele uma prova tão grande, tão irrefutável, que não houvesse dúvida nenhuma. E foi aí que eu tive a ideia mais arriscada e genial da minha vida. Eu peguei os áudios que eu tinha capturado dela, alimentei o aplicativo com a voz dela, e comecei a escrever frases. Frases que eu sabia que ela mesma já tinha dito em mensagens enviadas para as irmãs e amigas dela, frases que estavam todas salvas no celular dela, frases como: ai, minha filha, esse cachorro do meu filho, se ele trouxer a corrente de ouro para ela, eu sei que tá rezada, tem que ser, porque ele não larga essa portuguesinha de jeito nenhum. E eu fui colocando aquilo no aplicativo, fui transformando o texto em voz dela, criando áudios que pareciam ter sido gravados por ela, mas eram a confissão dos planos dela. Não me orgulho de ter feito isso, mas eu estava lutando pela minha família, eu estava lutando pelos meus filhos, eu estava lutando pelos 17 anos da minha vida que eu tinha construído tijolo por tijolo com aquele homem. E quando você está num beco sem saída, gente, você usa as armas que tiver. Passei 3 dias preparando o material. E na quinta-feira de manhã, depois que o Rafael saiu para o lava-jato, eu sentei com ela na mesa da cozinha, coloquei um copo de café preto na frente dela, e disse: Dona Conceição, eu quero conversar com a senhora sobre uma coisa séria. E ela me olhou com aqueles olhos azuis dela, sorriu, e disse: fala, minha filha. E eu, com a voz mais doce possível, perguntei: a senhora me ama de verdade, Dona Conceição? E ela, sem hesitar, respondeu: te amo como uma filha, Mariana. E eu sorri, e disse: que bom, porque eu tô precisando de um conselho. E enquanto ela bebia o café, eu deixei o celular tocando baixinho, um áudio em que a voz dela dizia: ele tem que botar essa mulher debaixo do sapato, eu já cansei dessa portuguesa metida. Ela parou, gente, ela parou de respirar por um segundo, e disse: que som é esse? E eu fingi não ouvir, e aumentei o volume. E ela ficou branca, branca como o cal de parede. E a voz dela mesma seguiu, dizendo: se Deus quiser, ele larga ela ainda esse ano, eu já falei com a comadre Edna, ela conhece um homem de trabalho que resolve essas coisas. A Dona Conceição se levantou, tropeçou na cadeira, e gritou: isso não sou eu, Mariana, isso é mentira. E eu olhei para ela, com lágrimas nos olhos,
mas com a voz mais firme da minha vida, e disse: é a senhora, Dona Conceição, é a senhora, e a senhora sabe que é a senhora, do mesmo jeito que aqueles áudios não eram eu, e a senhora sabia que não eram eu. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que o Rafael entrou pela porta da cozinha. Ele tinha esquecido a carteira em casa, e me viu chorando, e viu a mãe dele de pé tremendo, e perguntou: o que está acontecendo aqui? E eu, sem dizer uma palavra, peguei o meu celular, mostrei o aplicativo, mostrei os áudios originais que ela tinha gravado de mim, mostrei o histórico, mostrei tudo, e disse: Rafael, senta, meu amor, a gente precisa conversar. Ele sentou, e eu expliquei devagar, expliquei tudo. E a Dona Conceição, ali na frente da gente, tentava se defender, tentava dizer que eu tinha inventado, tentava dizer que era a nora dela quem tinha plantado aquilo no celular dela. E o Rafael, meu Deus, eu nunca tinha visto o rosto do Rafael daquele jeito. Ele olhou para a mãe, olhou para o aplicativo, olhou para os áudios, abriu o WhatsApp dela, viu as mensagens que ela tinha mandado para as tias dele, viu as gravações originais da minha voz na pasta do programa, e ficou em silêncio por uns 5 minutos, que pareceram 5 horas. Aí ele se levantou, foi até o quarto da mãe, abriu o armário, e começou a colocar as roupas dela dentro de uma mala. E a Dona Conceição correu atrás dele chorando, agarrando o braço dele, dizendo: filho, meu filho, foi o demônio que me cegou, foi o demônio. E ele, sem olhar para ela, disse: mãe, a senhora vai voltar para a sua casa hoje, agora, e a senhora não vai mais pôr os pés aqui dentro até eu mandar. A senhora quase destruiu a única coisa boa que eu construí na minha vida. Ela se ajoelhou na minha frente, beijou os meus pés, pediu perdão. E eu, com o coração partido, mas com a dignidade intacta, levantei ela do chão, olhei nos olhos dela, e disse: Dona Conceição, eu vou perdoar a senhora porque a minha fé manda perdoar, mas confiar, isso eu não vou mais conseguir, nunca. O Rafael levou a mãe embora naquela mesma tarde, instalou ela de volta na casa antiga, contratou uma cuidadora para olhar ela durante o dia. E desde aquele dia, há quase 2 anos, ela não passa as festas com a gente, ela não dorme aqui, ela não come na minha mesa. Ele vai visitar uma vez por mês, leva os meninos, mas eu fico em casa, porque tem feridas que cicatrizam por fora mas que dói para sempre por dentro. O meu casamento voltou inteiro, voltou mais forte até, porque o Rafael entendeu que quase perdeu tudo por causa de uma voz falsa. E hoje ele me beija a testa antes de dormir, ele segura minha mão quando vai ao supermercado, ele me olha com aqueles olhos antigos, os olhos do aeroporto de Lisboa, e eu durmo em paz. Mas eu venho aqui contar essa história, vocês que estão me ouvindo agora, para que vocês saibam, neste tempo que a gente está vivendo, que ninguém, absolutamente ninguém, pode confiar só no que ouve. Porque hoje em dia existem máquinas que imitam vozes, que criam vídeos falsos, que fabricam mentiras tão perfeitas que parecem verdade. E antes de você acusar a pessoa que dorme do seu lado, antes de você terminar um casamento de 17 anos baseado num áudio de WhatsApp, pare, respire, investigue. Porque o demônio dos tempos modernos não anda mais vestido de vermelho com chifres, ele anda dentro dos celulares, ele anda na mão de uma senhora que reza o terço todos os dias na varanda. E se algum dia a sua sogra, ou a sua cunhada, ou qualquer pessoa, te entregar uma prova que parece perfeita demais para ser verdade, lembra de mim, lembra da Mariana, lembra que a verdade às vezes mora no aplicativo escondido do celular daquela mulher que te abraça sorrindo. Era isso que eu tinha para contar hoje, obrigada por terem ficado até o final, até a próxima história, fiquem com Deus.